estamos de volta com o programa Mais Saúde, aqui pela TV Campos de Minas. A nossa convidada de hoje é a endocrinologista doutora Andréia Cunha e está falando um pouquinho pra gente sobre diabetes. Doutora Andréia, você explicou muito bem no primeiro bloco o que é diabetes, mas quando devemos procurar um médico? Quais são os sintomas que fazem as pessoas irem ao médico? Então, quando é um tipo 1 ou um tipo 2 que não fez um diagnóstico na fase precoce, aí eles vão ter sintomas. E quais são esses sintomas? Esses sintomas só acontecem quando a glicemia está mantendo acima de 200. Aí essa glicemia ela não consegue ficar no sangue, então ela começa a ser eliminada na urina. Então a pessoa começa a urinar mais. Então o primeiro sintoma é aumentar a frequência de urina e o volume da urina também. Aí com isso a pessoa começa a perder água, ela vai desidratando. Aí a pessoa aumenta a sede. Então é muito comum, né, na infância, não fazia xixi mais na cama, começou a fazer, tá pedindo muito para fazer xixi na escola, tá bebendo muita água, nenhuma água mata a sede dessa criança. E se for evoluindo, né, isso vai levando uma fraqueza, uma perda de peso importante, porque o corpo precisa de energia. Como ele não está conseguindo pegar a energia dessa glicose, desse açúcar, começa a metabolizar os músculos, aí a pessoa emagrece, eu falo que ela murcha, né? E além disso, se não for tratado, né, identificado e tratado, a pessoa pode evoluir para um coma. No paciente adulto que desenvolve um diabetes tipo 2, por muitos anos que não foi diagnosticado, também pode ter esses sintomas. Além disso, é comum em pessoas com mais idade, dores nas pernas, infecções genitais, tipo candidíase, porque há uma redução das defesas do corpo e às vezes a vista embaçada. Então esses são os principais sintomas que a gente tem que alertar as pessoas. O exame para detectar o diabetes é um exame simples de sangue ou é um exame específico, doutora Andréia? Então, com relação ao exame, é muito importante. Um paciente com esses sintomas, apenas aquela capilar, o teste de glicemia capilar, ele já faz esse diagnóstico, entende? Uma pessoa sem sintomas, geralmente é importante a gente identificar aquelas pessoas que têm mais risco para desenvolver o diabetes. Então, quais seriam, né? O que a gente chama de fatores de risco? Pacientes acima de 40 anos, que tem algum grau, qualquer idade, que tem algum grau de sobrepeso ou obesidade, que tem um histórico familiar para diabetes, tipo 2, pai, mãe, tios, avós, irmãos, né? Além disso, mulheres que tiveram filho ao nascimento pesando mais do que 4 quilos. Além disso, hipertensão arterial, pacientes que têm aumento de colesterol, que é a gordura no sangue, e triglicérides, que também é uma gordura no sangue. Basicamente são esses os fatores de risco. Então nessa população, o que é importante? Não esperar sintomas, porque como eu falei, no tipo 2 leva-se anos para o paciente desenvolver esses sintomas. Então é importante fazer os exames de rastreio, os exames de check-up no sangue. Aí se dosa a glicemia de jejum. E uma glicemia de jejum, para se fazer o diagnóstico de diabetes, 2 glicemias de jejum acima de 126, com intervalo de 3 meses entre os exames, ou naquela curva glicêmica, que toma aquela água doce e mede a glicose de hora em hora, a glicose 2 horas depois acima de 200, ou com um paciente sintomático, uma glicemia acima de 200, mesmo que não for jejum. E tem como prevenir o diabetes, doutora Andréia? Então, o diabetes tipo 1, que é aquele genético, autoimune, com grande deficiência de insulina, existem vários trabalhos no mundo buscando essa prevenção e até uma cura, mas ainda não tem, né? Não é um diabetes que a gente pode prevenir ainda. Então, se a pessoa tiver uma tendência genética para ter, vai desenvolver. Agora, um paciente diabetes, para o diabetes tipo 2, existe umas formas de prevenção. Então, se o paciente está com sobrepeso, obesidade, procurar perder um pouco esse excesso de peso. E não é que todo mundo precisa ser magro. O importante é perder uma taxa em torno de 10% do peso
já reduz o risco dessa pessoa ficar diabética em até 57%. Existe um grande estudo mostrando essas taxas de prevenção. Então, com uma dieta regulada, uma dieta equilibrada, associada a uma atividade física moderada, que seriam 150 minutos por semana, promove essa prevenção. Se o paciente pesa 80 quilos, se ele perder 8 quilos, ele já diminui o seu risco de ficar diabético em 57%. Além dessa prevenção, que a prevenção, porque eu costumo dizer que o paciente fica diabético tipo 2 por 3 motivos principais, que é a idade que a gente não pode mexer, a genética a gente também não pode mexer, e o sobrepeso. Então o que a gente tem que brigar é com o sobrepeso. Tanto que esse aumento da prevalência de diabetes tipo 2 tem acompanhado o aumento da prevalência de obesidade no mundo. Doutora Andréia, o paciente confirmou, tem diabetes. Como vai ser a qualidade de vida dele depois desse diagnóstico? Como vai ser o tratamento? Então, aí depende também do tipo de diabetes. Um paciente tipo 1, ele tem que tomar insulina, né? De imediato, se for numa internação, já inicia essa insulina na internação. Se não tem tantos sintomas que não precisa internar, já inicia no mesmo dia da consulta, né? E essa insulina, ela é usada para o resto da vida, né? Hoje, em 2017, é para o resto da vida. Agora, para o paciente diabetes tipo 2, então o primeiro tratamento sempre, tanto para o tipo 1 quanto para o tipo 2, quanto para o gestacional, a base de tudo é uma dieta regulada. Essa dieta, o ideal é que tenha uma equipe multidisciplinar, que tenha uma nutricionista para acompanhar, para orientar, né? Porque existe muita confusão, muita mito com relação também. Então, equilibrar essa alimentação, ter uma prática regular de atividade física, isso para todos. Então, voltando no tipo 2. Então, geralmente a gente inicia medicamentos, né? Que inicialmente são medicamentos orais mesmo. Hoje em dia temos várias classes de medicamento. O tratamento de diabetes assim, tem evoluído muito. Tem sido lançadas novas drogas que têm assim, mostrado um bom efeito para o tratamento de diabetes, prevenção de problemas cardíacos. Então, só que o paciente diabético tipo 2, com os anos, ele pode vir a precisar também de tomar insulina. Então, sempre ter um acompanhamento médico e com o tempo o médico vai identificar qual que é a necessidade do paciente, dependendo do momento que ele está. E a paciente gestacional, geralmente a dieta e a atividade física são suficientes. Quando não é suficientes, hoje, em 2017, a medicação que a gente usa mais, que é liberada para a gestante, é a insulina. Doutora Andréia, a gente vai para mais um intervalo. Okay. Você de casa não saia daí que a gente volta já.